Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus possa agasalhar os nossos corações, agora e sempre. Nós vamos falar um pouco da vida e obra de Bezerra de Menezes, esse apóstolo do Cristo, esse patrono de nossa casa, esse amável mentor Bezerra de Menezes. Segundo Humberto de Campos, no livro Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, ele diz, numa dissertação mediúnica, havia no plano espiritual uma assembleia, e lá estava o anjo Ismael, que é o anjo guardião do Brasil e o responsável pelas diretrizes da nossa terra brasileira. E ao lado do anjo Ismael está Bezerra de Menezes. O anjo Ismael está convidando e orientando Bezerra de Menezes, assim dizendo: tu descerás à terra brasileira para empreender um grande trabalho de unificação e união dos elementos que se encontram dispersos do Espiritismo. E assim, desce na nossa terra Bezerra de Menezes, no dia 29/8/1831. Ele nasce em Jacuaretema, antigo Riacho do Sangue, no Ceará. Adolfo de Menezes tem 3 irmãos. Todos 3 entraram pela área de direito. Todos 3 advogados: Teófilo, Manuel e Joaquim. E o sonho de Bezerra sempre foi ser médico e não advogado. Mas o seu pai gostaria muito que ele fosse advogado, para se juntar com seus irmãos e poder cuidar do grande patrimônio da família. Eles eram de família muito rica, famílias de fazendeiro, eram políticos do Partido Liberal. E o pai de Bezerra argumentava dizendo: meu filho, a medicina é muito delicada. Se você cuidar de um paciente e ele vier a óbito, foi você quem matou. Se você consegue auxiliar e devolver a saúde para o seu paciente, foi Deus quem curou. Então, Bezerra responde para o pai que era um sonho e diz assim: penso eu em fazer da medicina um sacerdócio e poder usá-la somente para servir. Olha a integridade da alma de Bezerra de Menezes. E assim, Bezerra de Menezes segue para o Rio de Janeiro. Vai fazer sua matrícula na escola de medicina. E por 6 anos, Bezerra termina o seu curso, sempre tirando a nota máxima. Bezerra, desde criança, sempre tirou a nota máxima. Era muito inteligente, visto até como um gênio. Falava várias línguas e era realmente uma criança muito esforçada. E foi assim que ele terminou a medicina no Rio de Janeiro. Assim que ele termina o curso de medicina, ele vai apresentar uma tese. Ele vai falar sobre o câncer e sobre o cancro. Nessa tese, ele vai falar da importância da cirurgia, que se o tumor, no início, for retirado através da cirurgia, o paciente pode vir ser curado.
ele não só fez a teoria, como também a prática, porque ele chegou a fazer a primeira cirurgia no Rio de Janeiro, num escravo, na parte da sua uretra. E esse escravo, então, foi completamente curado. E Bezerra recebeu uma homenagem por ter defendido essa tese. E logo em seguida, ele faz um curso para entrar como cirurgião no Exército. E lá ele passa. E aí Bezerra de Menezes vem a ser tenente cirurgião do Exército, da cidade do Rio de Janeiro. Bezerra era uma pessoa muito simples. Ele sempre morou em fazenda, nunca tinha ido numa cidade grande. Foi a primeira vez que ele conheceu uma cidade grande e ficou encantado. Quando viu a Baía de Guanabara, ele ficou emocionado de ver aquele sítio de pedras arquitetônico. Ele ficou tão emocionado que ele recitou um poema de Gonçalves Dias com o nome O Gigante de Pedra. E ele começa então a ficar conhecido na cidade do Rio de Janeiro. Vem uma intuição do alto e ele monta 2 consultórios. Um consultório no centro da cidade para as pessoas com poder aquisitivo alto, para os ricos, e na periferia, lá no morro, ele monta um consultório para os pobres. Lá o custo é 0. Ele não cobrava nada e, pelo contrário, ele ainda ajudava a comprar a receita, a comprar alimentos. Ele era uma pessoa completamente despojada das coisas materiais. E como ele já começou a aparecer na cidade do Rio de Janeiro, e Bezerra sempre escreveu muito bem, foi biógrafo e historiador, ele então foi convidado para escrever no jornal O País. Esse jornal, na época, era o jornal mais bem lido e aceito na cidade do Rio de Janeiro e na América do Sul. Depois desse jornal, ele foi escrever para a Gazeta, para o Jornal do Brasil e depois, como espírita, o Reformador, tão conhecido por todos nós. Bezerra começou a sua vida, então, com muitos trabalhos. Ele fazia muitas matérias para mandar para a imprensa. Ele era um orador que todos encantavam com a sua oratória. Inclusive, ele foi visto como o melhor orador na opinião kardecista. Mas Bezerra, aos domingos, ele começou a frequentar uma praça onde o pessoal do Rio de Janeiro ali passeava. Ali a corte caminhava de um lado para o outro, o pessoal que saía da igreja. E então foi assim que, sentado num daqueles bancos da praça, ao lado dele senta uma moça muito bonita, com o nome de Maria Cândida. E eles então começam a conversar e vão perceber que tem alguma coisa em comum entre eles. Os pais dela é fazendeiro também, de cana-de-açúcar. Ele também era do Partido Liberal. Então havia muita coisa em comum. E nesses encontros, eles sempre falando, cada um de si, uma certa tarde eles se beijam. Bezerra ficou rubro, ficou apavorado. Olha a honestidade da alma desse apóstolo. E olha para Maria Cândida e diz: passamos do limite, é melhor casar. Olha o caráter
igualzinho os de hoje, né? Olha o caráter do homem. E realmente eles vão conhecer a família um de outro e realmente vai acontecer o casamento. Lá no casamento estavam todos os médicos, os amigos de Bezerra, da família dela, e também todos os políticos. Porque os políticos já estavam de olho no Bezerra de Menezes. Aquele jovem elegante, aquele jovem inteligente, que em pouco tempo ele conquistou o Rio de Janeiro, já havia recebido o título de um médico dos pobres. Então, olharam nele e viu realmente um perfil ideal de um político. E convida Bezerra para a política. Bezerra não aceita. Mas os políticos foi até a esposa, Maria Cândida, e ela chega e diz a ele: você poderá fazer da política o que você faz com a medicina. Você também vai ajudar as pessoas através da política, pela sua honestidade, pelo seu amor. E assim, Bezerra de Menezes ficou achando muita lógica na conversa da esposa e aceita o convite para ser político. Ele sofre muito quando ele entra para a política. Bezerra é um período da vida dele muito sofrido. Mas ele entra para a Câmara dos Vereadores, por lá ele fica 8 anos. Depois ele passa a ser deputado. E em seguida, o deputado substituía o prefeito quando o prefeito se ausentava. E aí quem dirigia a cidade era Bezerra de Menezes. E assim, Bezerra de Menezes, por 20 anos, ele dirigiu a cidade do Rio de Janeiro. Como político, Bezerra fez um trabalho assistencial perfeito. Ele fundou curso profissionalizante, ele fundou escola para meninas e para meninos, ele abriu bancos de leite materno, trabalhou na libertação dos escravos sem danos para o Brasil. Na higiene da carne, Bezerra estudou muito sobre a carne, na fiscalização, dificultando os atravessadores que chegavam com a carne no açougue com um preço muito alto. E assim ele recebe também o título de político consagrado. Olha o perfil de um político. Inclusive, a intenção dele realmente era fazer da política uma porta aberta à caridade, para ajudar as pessoas que ele já havia cativado na cidade do Rio de Janeiro. Bezerra tinha um conceito a respeito do médico no seu mais elevado padrão. E ele deixa uma matéria que a maioria de nós aqui espírita conhecemos essa matéria. Bezerra diz: um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou perto. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser altas horas da noite, se o caminho fica longe ou no morro, e se o tempo está ruim. O que, sobretudo, pede um carro a quem não tem o que pagar nem a receita, ou que diz àquele que lhe bate a porta chorando, que procure outro médico. Esse não é médico, é negociante de medicina que trabalha para recolher capital e juros de formatura. Esse é um infeliz, que manda para o outro o anjo da caridade,
que lhe veio fazer visita e lhe trazer a única espórtula, ou seja, o único donativo para saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vai e vens da vida. É uma matéria que está nos pertences de Bezerra de Menezes até hoje. Bezerra, no seu casamento, ele vai ter 2 filhos. Antônio, que é o nome de uma homenagem ao seu avô, e Adolfo Júnior, que vem a ser seu filho. Mas após de 9 anos de casado, Bezerra recebe a visita de uma grande dor. A sua amada Mariquinha, assim que ele tinha apelidado Maria Cândida, aparece com uma febre altíssima e ele corre com ela nos seus amigos e não consegue ninguém fazer ceder essa febre. E por 20 horas, essa grande febre leva a sua amada ao desencarne. Bezerra fica muito triste. Ele fica tão triste que chega até uma depressão. Perdeu um pouco o brilho das coisas, se curvou perante aquela dor. E diminui, dividindo o seu consultório da cidade com um dentista, para recuperar e tentar voltar aquele ânimo, que é aquele brilho que ele via antigamente da vida. E ao dividir o consultório, ele divide com um amigo dentista. E certa tarde, ele olha esse amigo que está folheando uma Bíblia. Jesus acreditava em Bezerra, acreditava em Deus e na alma, porque a sua mãe, quando criança, ensinava as coisas divinas para ele. E ele ficou olhando a Bíblia, porque lá havia muitas figuras em forma de anjos, o pessoal da arte do passado. Ali estava ilustrada essa Bíblia com Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci, e Bezerra, muito inteligente, e interessou pela Bíblia. E o amigo aproveitou e disse: Bezerra, leva a Bíblia e leia ela. Ela vai adocicar a sua alma. Ela vai te trazer o consolo nesse momento tão difícil que você está vivendo. E Bezerra, como um bom leitor, leva a Bíblia e realmente ele achou um grande consolo na Bíblia. E começa a voltar a ver o brilho diferente das coisas. Ao seu lado, suas vizinhas era sua sogra e a sua cunhada Dondoca. Como ele estava viúvo e tinha os filhos criança, as duas iam cedo e voltavam à noite para a casa delas para ajudar na criação dos filhos. E aí sobrou mais tempo para Bezerra ler, mais tempo para ele dedicar à pobreza, para ele dedicar a todos aqueles da política que o procuravam. E assim, Bezerra de Menezes, quando casou com a Mariquinha, ele estava com 27 anos e ela 14. Quando casa com Dondoca, ele com 33 e ela 14. Mas isso era normal antigamente. Vide José e Maria, os pais de Jesus. Então, Dondoca, ele olha para Dondoca com um olhar doce, porque a Bíblia adocicou tanta a alma dele que ele pede ela em casamento. E ela aceita. E eles vão viver uma linda história de amor. Vão amar loucamente.
Dondoca tinha ele o grande amor da vida dela. E assim, Bezerra de Menezes, depois desse casamento com Dondoca, ele passa a sentir um mal-estar no seu aparelho digestivo. E corre também aos médicos e nada. Era só paliativo os remédios que ele tomava. Bezerra tinha um amigo que recebeu no Rio de Janeiro uma farmácia homeopata que havia acabado de chegar no Rio de Janeiro. E lá havia 2 médicos e médiums. Um era francês e o outro era de Portugal. E havia também um outro que aplicava o passe. E os outros 2 médicos e médiums faziam o receituário da homeopatia. Esse que aplicava o passe, o nome era Hahnemann. E nós vamos ver que dentro da doutrina espírita não existe essa palavra passe. Mas nós sabemos que o passe é a troca de energia, é a troca das células malsã para as células sã. É a imposição das mãos e que Jesus fazia. Esse é o passe, que veio através desse Hahnemann, através da homeopatia. E como Bezerra estava sempre indisposto, um amigo estava lá, frequentando essa farmácia de homeopatia. E pede a Bezerra que vai até a farmácia fazer uma consulta. Bezerra era alopata. E ele disse, eu não vou. Eu vou te dar o meu nome, vou te dar a minha idade e você peça para mim uma receita. E a receita veio, por 4 meses, Bezerra fica completamente curado. E ele já interessou em saber mais a fundo sobre a homeopatia. E realmente ele estuda sobre a homeopatia e nós vamos ver mais para frente que ele vai usar muito essa homeopatia mais para frente de sua vida. E assim, Bezerra de Menezes continua os seus trabalhos. Agora é a vez de Dondoca. Dondoca apresenta uma febre e Bezerra fica apavorado, porque perdeu a primeira esposa com uma febre alta e sai correndo com ela, e os médicos falando que podia ser uma tuberculose e já estava caminhando para o final, e Bezerra fica apavorado e busca esse amigo que vai lá na homeopatia e traga uma receita para ela. A receita vem dizendo, os pulmões dela estão limpos. Ela não tem nada. Ela tem uma infecção nos anexos. Trompa, útero e ovários. Manda um medicamento e Dondoca fica completamente curada. Através da homeopatia. Bezerra cada vez mais interessado nessa homeopatia. Agora nós vamos falar de uma criatura que nós espíritas devemos ter muita gratidão por ele. Dr. Carlos Joaquim Travasso. Ele foi médico e advogado. Ele falava várias línguas. E o Livro dos Espíritos chegou primeiro na Bahia, depois que ele foi para o Rio de Janeiro. Mas ele foi em francês. Então, poucos grupos cultos que conheciam a língua se juntavam e iam estudar o Livro dos Espíritos. E esse João Travasso presenteou Bezerra com o Livro dos Espíritos. Bezerra conhecia a língua. Tanto é que ele pede ao doutor Travasso que faça a tradução. Porque quando ele lê, ele sente tocar fundo na sua alma e diz, penso que já sou espírita. Tudo aqui é muito consolado. Trouxe para mim uma paz, uma coerência e uma lógica muito grande. E assim, Bezerra de Menezes recebe depois a notícia que
que o amigo João, que o amigo Carlos Travasso havia feito a tradução e o Livro dos Espíritos se expandiu. Todos começaram a ler o Livro dos Espíritos, buscar ali o que Bezerra encontrou. E Bezerra ficou assim encantado, porque o Livro dos Espíritos dizia de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde vamos. Ele veio reforçar realmente todos os ensinamentos de Jesus. Havia também um grupo, um dos grandes grupos, chamado Confúcio, que também ajudou muito na homeopatia e se adentrou ao espiritismo através de Bezerra de Menezes. Aí mais para frente, bem rápido, esse grupo vem a dissolver. Após a cura de Dondoca, como ela já estava bem, ela dá a Bezerra. Dois historiadores falam, um fala que ela teve 10 filhos e o outro fala que ela teve 12 filhos. Com 2 do primeiro casamento, Bezerra de Menezes passa a ser pai de 12 ou de 14 filhos. Porque não sei qual dos dois historiadores acertou mais, né? E Bezerra de Menezes vai ter agora, mais uma vez, a presença de uma grande dor. O seu filho Antônio apresenta uma mudança de comportamento. Mas ele está cursando o 3º ano de medicina. Que mudança era aquela de comportamento? Uma hora ele está estudando e tirando a nota máxima, como pai. Acompanhou o pai também na doutrina espírita. E de repente aparece um desequilíbrio mental e os médicos dizendo que era loucura. Qualquer mudança de comportamento era loucura antigamente. E falaram que Antônio estava completamente louco e que deveria ser internado. Bezerra não aceitou. Ele não aceitou e no centro que ele fundou, no Centro Espírita Regeneração, havia lá o grupo que iniciaram o trabalho de desobsessão. Bezerra de Menezes era o doutrinador e o seu mentor, Santo Agostinho. Frederico Júnior foi um médium, possuidor de todos os dons mediúnicos. Era um médium tão autêntico que Divaldo Franco, em todas as palestras que ele fala de Bezerra, ele cita o nome de Frederico Júnior, desse médium. Bittencourt Sampaio era aquele que explanava o Evangelho. E o Antônio Luiz Saião era o que fazia a prece e a abertura do centro. Tanto abria as portas, como abria através da prece. E o José Ramos era um médium de sustentação. E certa noite, Antônio estava passando tão mal, tinha entrado naquela crise de desequilíbrio, ele trancaviava em si mesmo e nada mais fazia. E isso deixava Dondoca muito apavorada, muito sofrida, e também a Bezerra de Menezes. E ela sugere a Bezerra: como você vai hoje na sociedade espírita, que antigamente não era casa nem centro, era sociedade. Como você vai hoje, Bezerra, na sociedade espírita, peça uma orientação ao seu mentor para o nosso filho que tanto sofre. Ela quem criou, ela tinha ele como filho. E assim fez Bezerra. Bezerra, chegando no centro espírita, ele pede uma orientação para o filho que sofre, que está fazendo toda a família sofrer, e que se porventura tivesse
algum processo obsessivo ou um obsessor que manifestasse para um diálogo, porque Bezerra chamava todos os obsessores de irmão, meu irmão. Tratava com maior carinho e com maior respeito, porque, segundo ele, a doutrina lhe ensinou que o homem mau, vingativo hoje, é o homem bom de amanhã renovado. Então, ele pede auxílio para o seu mentor, para Santo Agostinho, e o obsessor apresenta. O obsessor apresenta e já chega bravo, dizendo: é ele mesmo, meu inimigo, me colocou na masmorra, ele merece sofrer, eu persigo ele sim, e te digo mais, eu queria te pegar, Bezerra de Menezes, mas eu não consigo te pegar porque você é muito mais forte do que eu. Ele estava dizendo da moral do apóstolo de Jesus. E com muito respeito, chorando, Bezerra de Menezes conversa com ele, pedindo para afastar do filho que sofre. Esse obsessor parte para Jesus e o filho fica completamente curado, vai morrer bem mais para frente com outra doença. Mas acontece que Bezerra ficou tão focado nessa situação do filho que ele escreve uma tese, muito mais que uma tese. Ele escreve um livro que todos nós espíritas devíamos conhecer e ler. O livro chama A Loucura sob o Novo Prisma. É um livro que vai nos ensinar a discernir a loucura e a obsessão. É um livro muito importante. Quem não leu, procure esse livro, A Loucura sob o Novo Prisma. E, após esse sofrimento, Bezerra de Menezes acha que convém chegar na tribuna do salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, para fazer uma adesão ao Espiritismo. Queria participar ao seu povo que ele tinha se tornado espírita. E lá estava 2.000 pessoas. Parou o Rio de Janeiro. Lá estavam os políticos, lá estavam os médicos, todos prontos para ouvir o eminente orador Bezerra de Menezes. E assim Bezerra fala lá na tribuna: aceito Jesus na forma do espiritismo cristão, para que Jesus não me renegue diante do Pai. Essas palavras estão nos pertences de Bezerra, até hoje estão guardadas. E ali muitas pessoas aplaudem e outro número pequeno também não. Porque nós sabemos que naquela época havia mais católicos do que... E a doutrina tinha acabado de chegar no Brasil. Ele tinha criado o pseudônimo Max, irmão Max. E ele achou por bem também dar uma satisfação. O porquê Max? Max para Bezerra era abreviatura de Máximo, porque Máximo é Jesus e Kardec. E também o pseudônimo a função do pseudônimo para Bezerra e para Kardec é para que o autor, para que o leitor não fique procurando quem é o autor, e sim buscando o conteúdo da obra. E isso ele tira de Allan Kardec. A alma humilde de Bezerra de Menezes. Então começa a aparecer muitas sociedades espíritas no Rio de Janeiro. Porém, as únicas que mantinham a hegemonia de mando eram 4. Essas poderia dizer a casa máter,
essa que mandava em todas as sociedades do Rio de Janeiro. Essa sociedade era uma sociedade acadêmica, a Fraternidade, a União Espírita do Brasil e a Federação Espírita Brasileira. Elas tinham o poder do mando para as outras, mas entre elas havia vivas discórdia. Por quê? Porque elas fizeram um tripé da doutrina espírita. Elas dividiram ciência, filosofia e religião. Ela dividiu. Mas o objetivo é que os três se juntam numa só religião, que é o Espiritismo. Foi para isso que Bezerra de Menezes foi convidado pelo Anjo Ismael, para fazer esse trabalho, que é o trabalho de unificação e união dos espíritas, que se encontravam dispersos, um discordando do outro. E Bezerra, então, é chamado, ele já havia passado pela Federação Espírita Brasileira, e ele é chamado novamente para fazer esse trabalho de unificação, para juntar esse tripé que fizeram a divisão da doutrina espírita. E aí, ele já estava velho, cansado, e ele queria tirar uma orientação com seu mentor, Santo Agostinho, e pergunta para ele o que ele achava dele voltar na Federação Espírita Brasileira para fazer esse trabalho de unificação. E o mentor, com aquela postura de mentor, responde a Bezerra de Menezes: se você não quer, é você quem sabe, mas você veio aqui para esse compromisso. Bezerra põe a alma do apóstolo em evidência. Ele estremece e diz na hora para o mentor: aceito e vou assumir esse compromisso. E aí, Bezerra de Menezes, no outro dia, sobe novamente as escadarias da Federação Espírita Brasileira. E lá, ele é recebido com muitos aplausos, porque todos ali confiavam no ombro daquele homem, daquele apóstolo, daquela carta viva de Jesus, e dão o título a ele de Kardec brasileiro. Então, é médico dos pobres, político consagrado, é o Kardec brasileiro, e esse apóstolo sempre trabalhando em prol dos pobres e agora da doutrina espírita. E agora vai acontecer uma coisa muito rápida na vida de Bezerra. Bezerra perde 5 filhos. O primeiro ano ele perde Antônio e uma outra filha. E depois, cada ano, ele perde um filho. E isso para ele foi uma dor tremenda, porque ele perder 5 filhos de uma vez é um grande sofrimento. Ele tinha o seu coração ensanguentado de dor. E aí, Bezerra de Menezes ficou tão emocionado e tão sofrido, ele com Dondoca, que ele acha melhor fazer um desabafo e dar o seu testemunho numa tribuna para os espíritas, para os seus amigos. E ele sobe na tribuna e faz o discurso dizendo: os filhos são depósito do Senhor. Os nossos filhos passam por nós, mas são depósito do Senhor. O Senhor dá, o Senhor leva. Há um destino e um controle nas mãos do Senhor. Eu sou pai e estou com a minha alma sofrida. O meu coração está sangrando, mas está aí o Espiritismo, que nos dá consolo. Foi ele que me ensinou
através dos ensinamentos de Jesus, que o túmulo não é tão grande e nem suficiente, tão forte para prender a alma. A alma ressurge plena de vida. E quem também nos ensinou vivenciando esses ensinamentos foi o nosso Mestre Jesus. Porque ele deixou o túmulo vazio e se apresentou para um homem, e se apresentou para Madalena, e se apresentou para os apóstolos, se apresentou para os 2 irmãos indo a caminho de Emaús. Jesus estava no meio dialogando com os 2, mostrando a comunicabilidade dos espíritos. E assim, ele nos ensinou que nós devemos realmente aprender com o Espiritismo e com Jesus, que a alma é imortal. E quem nos passa é Jesus. Você, pai, você, mãe, você, família, que perderam seus filhos, entre aspas, através do desencarne. Vai procurar o Espiritismo, que lá está todas as respostas. Da imortalidade da alma, da comunicabilidade com os espíritos e muito mais. Depois disso, Bezerra de Menezes, com 64 anos, ele vem a ter um derrame. Ele fica completamente com o corpo paralisado numa cama. Só mexe com os olhos. E ali no seu quarto, simples e humilde, está uma cadeira. E uma fila imensa passa por ali para visitar e deixar um donativo para quem só doou durante toda a sua vida. E naquela cadeira, ali sentava as damas de seda, os cavalheiros de linho puro e os pobres maltrapilhos. E a sua esposa Dondoca, ao retirar os lençóis para lavar, dava agradecimentos a Deus, com o coração cheio de gratidão, quando via as moedas dos pobres debaixo do lençol e as notas de vinténs dos ricos. E assim, Bezerra de Menezes parte, desencarna no dia 11 de abril de 1900. No dia 12 de abril, o corpo dessa sepultura. Dondoca teve uma crise de choque. Ela ficou tão entristecida e desequilibrada por minutos que quando o corpo dessa sepultura, ela teve que ser retirada do local porque gritava como grita uma dor: Jesus e Bezerra, Jesus e Bezerra. E o pessoal vem e retira ela daquele lugar. E dia 12 era um feriado numa quinta-feira, onde estava acontecendo aquela homenagem dos lava-pés, onde Jesus lavava os pés dos apóstolos para mostrar a simbologia da humildade. E era também quinta-feira. Era o dia dos trabalhos mediúnicos de desobsessão. E o grupo estava todos reunidos naquela mesa. Mas uma cadeira estava vazia. Ali faltava Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Então, Bezerra de Menezes chega até a casa espírita. E através da mediunidade de Frederico Júnior, ele começa então a descrever o que está acontecendo naquele momento, logo no início dos trabalhos de desobsessão. E diz o médium: eu sabia que não podia ser diferente. Nessa sala se forma uma avenida de luz.
Aqui está todos os espíritos de escol. Está Madalena, Leon Denis, está Santo Agostinho, o anjo Ismael e muitos outros mais. E, de repente, Bezerra de Menezes cruza aquela avenida de luz e chega até a mesa dos trabalhos mediúnicos. E o médium está tão emocionado ao ver o seu amigo Bezerra de Menezes, que fala de uma forma até agressiva. Fala, Bezerra, assume a palavra. E Bezerra fala, não, nós vamos fazer como como sempre fizemos. Primeiro a prece, depois o evangelho, e aí depois eu falo. E assim aconteceu. Bezerra, então, depois que todos fazem um ritual que costumavam fazer, ele passa a orientação. Então ele começa dizendo para os componentes do grupo: Antônio Saião, não quebra essa corrente. Abra a casa na hora certa e fecha na hora certa. E você não quebra essa corrente. Faça o início através da prece. E você, José Ramos, vai ficar no meu lugar. O médium titubia na hora e diz, eu? E Bezerra responde, sim, você. Eu tive Santo Agostinho e você agora vai ter a mim e todos nós vamos ter Jesus. Ele aquieta e Bezerra continua dizendo. Ele fala de Frederico. Ele fala do médium. Você, Frederico Júnior, tenha muita responsabilidade. Seja assíduo, não falta, não chega atrasado nos trabalhos mediúnicos. E eu quero te dizer que você nem calcula o quanto de amigos que você angariou, que está do lado de cá, te aguardando, através de ter oferecido a sua mediunidade, através da psicofonia, através da psicografia, oferecendo o seu ombro ao amigo. E assim, então, depois que ele passa todas as orientações, ele diz, agora eu quero que vocês levem um recado para minha esposa, para minha família. Eles estão muito preocupados, porque tudo que nós tínhamos acabou. Nem a última casa onde a família estava morando tinha sido retirada. Eles estavam completamente pobres. E eu quero que vocês levem um recado para a minha família. E nesse recado, eu gostaria que vocês dissessem que eles continuassem na doutrina espírita, estudando o Evangelho. Estudam o Evangelho da primeira folha até a última folha. E depois da última, volta para a primeira. E assim sucessivamente. Então ele diz à família, relembra Jesus. Olhai as aves dos céus e os lírios do campo. Não falta nada para eles, não vai faltar nada para vocês, família de Maria. Olhai as aves do céu e os lírios do campo, não faltam nada para eles e não vai faltar nada para vocês, família de Maria. Daí 3 dias, essa fala de Bezerra chega à imprensa no Rio de Janeiro e faz um movimento. Ele sai angariando fundos para todos os lados, vão até nas casas espíritas e fazem baile, e fazem muita coisa e consegue uma casa para a família de Bezerra de Menezes. E agora, para terminar, para fechar os nossos estudos, Bezerra de Menezes começa a dar assistência a vários grupos.
a vários médiuns, inclusive para Ivone Pereira, para Eurípides Barçanufo, para Zilda Gama e também para o Chico Xavier. Aí, Bezerra de Menezes vai até uma cidade, Sete Lagoas, próxima de Pedro Leopoldo, e lá ele começa o trabalho do receituário. E então, a irmã do Chico entra num processo obsessivo e fica sabendo que havia um trabalho de receituário através da homeopatia lá naquele centro espírita, perto, em Sete Lagoas. E Chico Xavier leva sua irmã. Chega lá, conhece Bezerra de Menezes, pela sua abençoada mediunidade. E aí vai nascer uma grande e perfeita parceria, Chico e Bezerra de Menezes. E muitas vezes a gente fica pensando, mas quem chegou primeiro não foi Emmanuel, com aquele discurso, disciplina, disciplina e disciplina? Não. Primeiro, quem chegou realmente foi Bezerra de Menezes. Nós confirmamos a data correta e Bezerra inicia em 1928. E Emmanuel aparece com o discurso em 1931. Então Bezerra foi o primeiro e depois Emmanuel, que também fez a parceria através da escrita, dos livros, dos romances. E assim sendo, Bezerra parte para a casa do Chico. Ele abre lá imediatamente uma sala naquela casa simples, pobre, com os bancos de fora no quintal, para receber as pessoas para o trabalho de homeopatia e o trabalho de mensagem aos jovens do além. E assim, Bezerra de Menezes começa a orientação, porque o povo que ia buscar o medicamento através do receituário e aqueles que iam buscar notícia dos entes queridos, eles não tinham nem noção do que vinha a ser espiritismo. E aí começaram a chegar, lá em Pedro Leopoldo, era carroça, trem de ferro, era a cavalo, era até a pé. Começou a chegar aquele povo que não tinha compreensão. E ele já chegava gritando: eu perdi o meu marido que suicidou, e ele não podia ter feito isso comigo. E eu vim aqui para saber o porquê. E se não vier uma notícia com a assinatura dele, é tudo mentira. E um povo que foi desajustando o trabalho. Inclusive, o trabalho do Chico, que estava lá com a mãozinha, né? Através do receituário da homeopatia. E aí, Bezerra de Menezes colocou uma organização. Numa fila, era aqueles que estavam pedindo o receituário através da homeopatia. E na outra, as mensagens daqueles que havia partido. Mas acontece que o Chico fazia 400, 500 mensagens por noite. E aqui na Terra, um médico homeopata, ele tem que fazer mais ou menos 40 perguntas para o paciente para fechar um contexto de diagnóstico. E como o Chico passava o tratamento para 500 pessoas naquela fila? Chegava 800 pedidos. Muito. O trabalho começava às 6 horas da tarde e até 6 horas da manhã do outro dia. Então, como que acontecia isso? Muito simples. Bezerra de Menezes ia na fila conversar e pegar o diagnóstico com o anjo de guarda de cada pessoa que lá estava. E passava para o Chico somente o tratamento, o nome do medicamento. E assim
ele dava 500 receitas por noite. A sintonia entre os dois, Bezerra e Chico, era tão estreita que um certo dia de trabalho, um amigo que estava sentado ao lado do Chico disse: Chico, precisa de tantas águas dentro dessas garrafas e águas transparentes. Há necessidade disso? Na mesma hora, Chico respondeu: Doutor Bezerra está aqui ao lado dizendo que não necessariamente, mas é bom, porque pelo menos se cair algum inseto, dá para a gente tirar. Eu lembrei do Edson. Porque o Edson Croix sempre falava isso aqui, não sei se a Lia lembra. Ele falava: não deixa as garrafas abertas, porque vai cair um bicho aí. Quando eu ouvi o historiador falar, eu lembrei no Edson. E então, assim acontecia aquela parceria impecável de Chico com Bezerra de Menezes. E era também assim que ele levava os familiares para receber as mensagens das famílias. E para fechar nossos estudos, dia 11 de abril, às 11h30 de 1950, na cidade de Pedro Leopoldo, através desse médium Frederico Júnior, pela mediunidade de Ivone Pereira, no livro Tragédia de Santa Maria, ela passa para nós essa dissertação mediúnica. Emmanuel vai visitar o Chico e pede para o Chico: você gostaria de assistir uma assembleia no plano espiritual? E o Chico, com aquele jeito minerado, mas lógico que eu quero. Emmanuel aplica um passe no Chico, Chico adormece, Emmanuel agasalha a alma do Chico no seu peito e parte para altas dimensões. E lá entra no anfiteatro, que está presente 3.000 espíritos de escol. E de repente, vem andando até a tribuna Bezerra de Menezes. É ele o homenageado pelos seus 50 anos de desencarne. Ele já vem andando e já acenando com a cabeça. Não, eu não mereço essa homenagem. Tudo que fiz foi sob a égide de Mãe Maria Santíssima e de Jesus. Eu não mereço. Mas eis que um casulo de luz desce até Bezerra, abre como se fosse uma flor, e lá de dentro sai Celina, a mensageira de Maria, Mãe Santíssima. Entrega para Bezerra um pergaminho de luz. Ele solta esse pergaminho e lê o recado. Era um recado de Mãe Maria Santíssima, dizendo a Bezerra: Bezerra, você poderá escolher o planeta que você quer viver para o resto da sua vida, muito mais evoluído do que a Terra. Bezerra de Menezes, na sua humildade, disse: se é que eu posso pedir, gostaria de rogar à Mãe Santíssima que me deixasse ficar na Terra. Quero ficar ao lado do irmão que sofre, do irmão que chora. Me deixa ficar na Terra. E Celina já dá a resposta que foi definida. E Bezerra, então, está aqui conosco. Quem de nós aqui nunca rogou a esse amável mentor no momento de dor? Quem nunca chamou por ele? E assim, ele vai agradecer por Maria, Mãe Santíssima,
na condição e na posição de um legionário de Maria, ele ergue as mãos para os céus e diz: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor seja convosco, bendito sois entre todas as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, seres fracos ainda, agora em todos os momentos de nossa vida, pois sabemos que contigo, Maria, abrigados no teu manto de luz, e como pássaros que se acolhem em ninhos confortantes, estaremos mais perto do Mestre, estaremos mais perto de Jesus, que é o nosso alvo, que é o nosso amigo, que é a nossa estrela polar, que todos nós um dia alcançaremos e que nunca mais nos deixará. Que assim seja. Muito obrigada.